Então é o seguinte, né? O levantamento perguntou também se... Bom, aqui deixa eu ver... Então, qual foi a pergunta, né? Em cada 10 paranaenses, 9 pretendem tomar a vacina contra o coronavírus. Então, a pergunta é se pretende ou não tomar a vacina. Isso aqui foi quando? 2021, é recente, né? Uma sondagem de opinião pública feita pelo Instituto Paraná Pesquisas, de 29 a 31 de março, aponta que a maioria dos paranaenses pretende se vacinar contra o coronavírus. Então, o número a que chegaram foi esse aqui, 89,8%. Então, eles inferiram, por meio da pesquisa, que o percentual de pessoas no Paraná que tem interesse em tomar a vacina é de 89,8%. Bom, e aí segue outros números, mas vamos focar só nesse. Então, o levantamento perguntou também se a pessoa conhece algum parente ou amigo que não irá se vacinar contra a Covid-19. Aí, bom, tem alguns números, não importa. O importante é isso. Por fim, a pesquisa perguntou para os 1.080 entrevistados de 60 municípios como está a velocidade de vacinação no país. Se alta, média ou baixa. E aí tem as respostas. Então bom, pelo que dá a entender aqui da pesquisa, foram 1.080 entrevistados e desses 1.080, eles tiveram 89,8% desses 1.080 respondendo que sim, que vão tomar a vacina. Pretende se vacinar, certo? Então, eles encontraram esse percentual perguntando a esses 1.080 entrevistados espalhados aí em 60 municípios. Então, esses 1.080 entrevistados, eles têm de estar bem distribuídos na região, no caso a região aí é o estado do Paraná, para que a inferência estatística seja boa. Bom, aí, então de novo, né? Aqui, na notícia anterior, o que faltava era o nível de confiança, e aqui tem. Segundo a Paraná Pesquisas, o levantamento feito por telefone com pessoas com 16 anos ou mais tem nível de confiança de 95% para uma margem estimada de erro de aproximadamente 3% para os resultados gerais. Então, vamos utilizar, supondo aqui, pelo que dá a entender da pesquisa, foram 1.080 pessoas entrevistadas, e com esse nível de confiança de 95%, para uma margem de erro de aproximadamente 3%, se chegou a esse número de 89,8% de pessoas pretendendo se vacinar. Oi, Dilene. Oi? Você devia dar uma margem maior para nós também nas avaliações. 1% tá pouco, moço. A margem pode aumentar em 3%. Vamos pensar nisso daí. Bom, então agora já estamos de posse dos números. Tá? Esse tipo de notícia vocês veem a todo tempo, né? Então vamos utilizar essa notícia aqui, que está na Gazeta do Povo, como exemplo. Então deixa eu entrar aqui. Não que seja ruim, mas pode melhorar, né? Vamos tentar aumentar a margem de erro. Bom, então tudo começa com uma certa população. Qual é a população aí que está sob análise? Valendo um ponto. Qual é a população? Qual é a população que está sob análise? 60 como? Então, qual é a população que está sendo estudada aí nessa pesquisa? O que foi estudado, na verdade? Quem respondeu foi acima de 16 anos, então são Não, eles. mas a população é de onde, né? Eu já esqueci o nome do estado. Você esqueceu? Meu Paraná. Deus! Paraná. Então é a população do Paraná. Então aqui são as pessoas do Paraná. Essa é a população que está sob estudo, né? Então, professor, mas seria a população do Paraná acima de 16 anos que foi estudada, não foi, não?
Ah, tá. Você tem razão. Paraná, com idade maior do que ou igual a 16, né? Você tem razão. Obrigado, hein, Alan. Merece um ponto. Então, é... por isso que a Sabrina colocou História aí, 66, né? eu Confundiu com 16. vou Oi? começar a fazer isso também para ganhar ponto. É brincadeira esse negócio do Você ponto, viu? fica, você fica com ciúme, a mim, e você ganha ponto naturalmente. Você dá licença, por favor. Deixa meu. É a Eu minha tô só hora. brincando, gente, credo. Então, nossa população que está sob estudo são os habitantes do Paraná com idade a partir dos 16 anos. E aí é considerada uma variável aleatória nessa população, que é a variável aleatória, digamos, x. Eu vou chamar de x essa variável aleatória. Variável aleatória. Qual é a variável aleatória que está sob estudo aí? A idade, né? Não. É o quê, então? A quantidade de pessoas que quer tomar a vacina. Exata, A variável aleatória simplesmente sim para pretender tomar a vacina ou não para não pretender tomar a vacina. Então, tomar ou não tomar a vacina, essa é a variável aleatória. Então, você poderia colocar assim. Ó. Então, a gente vai representar isso numericamente pelo seguinte. Se a pessoa tem interesse em tomar a vacina. Então, x é igual a 2 se a pessoa não tem interesse em tomar a vacina. Então, vamos colocar 2 não, perdão, 0, né? Não tomar a vacina. Então, essa é a variável aleatória que está sob estudo. Né? Então, é a resposta que a pessoa dá. A Mini falou, não está entendendo? O barulho aqui do... Cada habitante aqui do Paraná, ela vai dizer, se for perguntada, ela vai dizer sim ou não. Ou pelo menos sim com certeza ou outra coisa que a gente vai representar por 0. Eu vou pensar, por exemplo, tudo mais vai ser representado por 0. Certo? Então, representa que a pessoa vai ter interesse em tomar a vacina. Tá entendido aí? Então, em outras palavras, x é a resposta sim ou não, que a gente numericamente vai dizer 1 ou 0, né? Então, o sim é 1 e o não é 0. Conseguiram entender aí? Até aí tá tudo entendido? Agora que eu estou começando a entender essa matéria, mas bora. Tá com o pau, doido? Então, a resposta sim, quer dizer, tem interesse em tomar a vacina, vai ser representada pelo número 1. A resposta não, quer dizer, não tem interesse em tomar a vacina, vai ser representada pelo número 0. Certo? Então, vou admitir que ninguém fica em dúvida na população, né? Ou se ficar em dúvida, vai ser 0 também. Certo? 0 significa não ou vou pensar, qualquer coisa do tipo. Então, essa é uma variável aleatória que está definida para todos os habitantes. Com idade, vamos considerar com idade a partir dos 16 anos, né?
Não ou talvez, não ou talvez. Então, não ou talvez é 0. A gente quer saber qual é a proporção de pessoas no estado do Paraná que vão ter interesse, que tem interesse em tomar vacina a partir dos 16 anos. Né? Só que são milhões de pessoas. Então, é inviável você pesquisar todas as respostas. Né? É inviável você pegar respostas de todo mundo a partir dos 16 anos no Paraná. Então, o que é feito é o seguinte: são selecionadas algumas pessoas, no caso da notícia são 1.080, né? São 1.080, né? Então, como não dá para perguntar a todo mundo do Paraná a partir dos 16 anos? É muita gente, milhões, você ia passar um tempo infinito. Fora que, às vezes, você nem encontrar a pessoa para responder, a pessoa nem ia querer responder, coisa do tipo. Então, foram selecionados aqui de maneira bastante distribuída, 1.080 entrevistados. Esses entrevistados, eles têm que ser selecionados de uma maneira aleatória. Por isso que eles estão nos 60 municípios, em 60 municípios, que é distribuídos pelo estado. Então, em vez de pesquisar, em vez de ver a resposta de todo mundo para extrair o percentual, que é uma coisa inviável, são selecionadas 1.080 pessoas. E aí vamos ver nesses 1.080 quanto que dá. Então, vamos voltar aqui. Ô, professor, Oi? mas deixa eu só fazer uma pergunta, porque eu sempre fiquei muito curioso quando eu vejo esse tipo de pergunta, de pesquisa, que é com uma quantidade significativa de pessoas para representar uma quantidade muito maior. Elas realmente são certeiras? Porque eu não consigo confiar muito nesses trens. Então, não são certeiras, não é certinho. Sim, Né? tem a porcentagem Tem, para mais e para menos, mas para mim eu ainda acho que é tipo você contar com sorte. então, a gente vai ver o significado desses números, né? E o que significa esse nível de confiança de 95% e essa margem de erro de 3%. Então, a gente vai analisar essa margem de erro e o que significa esse nível de confiança. São dos dois números que indicam. Então, a margem é baixa, mas existe uma probabilidade. Essa margem não é certeira também. Existe uma probabilidade de você estar dentro dessa margem, mas você pode estar fora dessa margem. E a gente vai ver. É igual nas pesquisas de política também. Segue o mesmo padrão e tudo tem margem de erro e nível de confiança. Então a gente vai analisar matematicamente o que significa, né, do ponto de vista da probabilidade, esses números de 95% e 3%. Bom, então, e aí você pode pensar se é confiável ou não. É claro que é probabilidade, então sempre pode dar um resultado diferente, mas tem uma chance de representar a realidade com aquela margem de erro. Então, o que acontece? Aqui vão ser selecionados 1.080 pessoas nessa população. Então, você vai ter uma pessoa que vai dar uma resposta x1, a primeira pessoa, segunda pessoa vai dar uma resposta x2, etc. E aí, continua. A pessoa de número 1.080 vai dar uma resposta x1080. Esse aqui é o nosso xn. Então, vamos pensar que esse n aqui, esse 1.080 é o nosso n, e a princípio vamos esquecer que é 1.080, poderia ser qualquer número. Né? Como a população do Paraná é muito grande, né, você pode imaginar que é infinita e você poderia ter um n qualquer ali, x, né, escolher um número de pessoas qualquer. Bom, então, aqui a gente tem o parâmetro de interesse. O que a gente quer saber com essa pesquisa, né? Qual é o objetivo dessa pesquisa? Bom, o parâmetro de interesse é uma proporção. P é igual a proporção de pessoas
que pretendem tomar a vacina. Isso no estado do Paraná e a partir dos 16 anos, né? No caso, o P seria somente as pessoas que pretendem. Isso, somente as pessoas que pretendem. Quem está em dúvida, quem não, desconsidera. Só quem pretende mesmo. Então, sei lá, 50%, 60%, tem um número aí, né? Se você pudesse entrevistar todas as pessoas, você ia chegar ao resultado perfeito. Só que isso é inviável, né? Então... Ou não, porque o povo mente demais também. ainda tem... Isso, quanto mais aumenta a amostra, aumenta a precisão da pesquisa. Então, por exemplo, se a pesquisa, em vez de 1080, fosse com 5.000 pessoas, ela seria muito mais precisa. Então, em geral, as pesquisas buscam uma certa proporção. Quantos por cento de pessoas que têm tal opinião? No caso aí de tomar a vacina. Então, não sabemos, esse número é desconhecido, né? Não sabemos. A gente quer estimar. Então, para estimar esse número, a gente precisa de um estimador. Então, é chamado estimador de parâmetro, que é algo bem natural. Ó, tem um batuque aí também, ó. Ô, meu microfone estava aberto, é aqui em casa. Quando não bate o batuque aqui, bate o batuque no Alan. E a Mini ficou calada, a Mini sumiu? Tô aqui. Nesse tempo todo, não perguntou, tá tudo Ressaca. entendido aí, a Mini? Tá viva? Ressaca. Tô vivo, tô vivo. Tô aqui quietinha. Porque eu tô Tá bom. conversando demais nessas aulas. Tá bom. Nem é por isso, é de ressaca mesmo, né, amiga? Alan, para de me expor, a aula tá sendo gravada. Toma um engove, Mini. Então... Aí, ó, daqui não sei quantos anos o povo vai saber que exatamente nesse dia eu tava de ressaca. Pronto. Quem nunca? Ontem foi domingo, tudo bem. Então a gente precisa de um estimador de parâmetro. E esse estimador vai ser chamado de P-chapéu. Quer dizer, a gente quer estimar o P, né? Então, o estimador, o método para estimar o P, a gente vai chamar de P-chapéu. É P com circunflexo, que chama esse acento? P circunflexo, né? Ou P-chapéu. Eu gosto de chamar de P-chapéu. Como é que a gente obtém esse P-chapéu? A gente faz o x1 mais o x2 mais etc. No nosso caso, a gente iria até o x 1080, certo? Porque são 1080 pessoas. Mas, em geral, seria até um xn. Quando eu faço só essa soma, o que eu tenho? Ó, x1 é 1 ou 0. 1 se responde sim, 0 se outra coisa. x2 é a mesma coisa. xn é a mesma coisa. Então, aqui eu vou ter o total de pessoas em N que respondem sim. Se eu dividir por N, o que eu tenho? Eu tenho a proporção de pessoas nesse número N que responde sim. Então, é de se esperar que bom, e a gente tinha chamado isso aqui de x barra, né? Vocês lembram? X barra. X com um tracinho em cima. Então, isso daqui é a média amostral. Ou proporção amostral. Amostral. Então, é média ou proporção amostral. Bom, em geral é média, mas no nosso caso vai ser uma proporção. Porque a variável é do tipo 1 ou 0, então quando você faz a média, você está vendo a proporção, o percentual de pessoas da amostra que tem certa opinião, no caso de tomar a vacina. Entendido até aqui? Então, este é o estimador. Isso daí é que dá aquele número, é isso que vai dar aquele número, né, de quantos por cento?
89,8%. Então, nos 1080, se chegou a essa proporção de 89,8%. Tá? Então, vamos fazer primeiro uma análise geral e depois a gente vai retornar ao exemplo para ver se está coerente. Muito bem. Então, esse estimador de parâmetro, né, aliás, ele é o seguinte. Aqui, esse nosso P, ele poderia ser, em vez de P, qualquer Mi, quer dizer, qualquer esperança, ou média, né? Bom, deixa eu puxar mais para cá. Então aqui, se a gente fizer a esperança de x, eu tenho esse número μ, que é o mesmo que essa proporção P, no nosso exemplo. Então aqui, na proporção amostral, a gente tem a esperança do x barra, que é o μ barra. Bom. Na verdade, a gente tem o μ chapéu, que é o P chapéu. Quer dizer, se a variável aleatória fosse de outro tipo, e não esse 1 ou 0, a gente ainda teria uma média μ, que no caso aqui é uma proporção, e daí a gente teria um estimador para a média μ, que é fazer a média amostral. No nosso caso, essa média é o mesmo que uma proporção. Em geral, a gente vai trabalhar com proporções. Mas poderia ser média em geral também. Outro tipo de variável aleatória. Tá. Bom, tá bom. Então aí o que acontece? O teorema do limite central ele nos permite substituir a média amostral por uma variável aleatória normal. Então, o que o teorema do limite central diz? Que esse x barra ele pode ser substituído, ou seja, só esse nome já faz não aprender nada. Tudo que tem a ver com cálculo. Mas é bem simples, você vai substituir Bom, aliás, antes disso, né? Eu vou até apagar aqui para o Alan não desaprender. A Sabrina decorou o FDP, né? Então, antes disso, vamos lembrar aqui que essa x barra, a esperança do x barra, é igual à mesma esperança do x, né? A gente tinha calculado a esperança da média amostral, a mesma esperança do x. No caso aqui, a gente representa a esperança por μ. E no caso de ser do tipo Bernoulli, isso aqui vai ser do tipo, perdão, Bernoulli, isso aqui vai ser chamado de P. Mas em geral seria μ. Em geral, né, a esperança é μ. Então vamos colocar com μ primeiro e depois a gente analisa o caso que é P. Então, bom, o que eu estou fazendo? Né? Quando for geral é μ, quando a variável aleatória for geral é μ, quando a variável aleatória for Bernoulli, então é comum indicar o μ por P, porque representa uma proporção. No nosso exemplo, x é Bernoulli, mas tudo que está sendo feito aqui para Bernoulli pode ser feito para variável aleatória qualquer. E aí você pode estimar a esperança da variável aleatória. Por exemplo, se fosse a altura, né? Se você fosse estimar a altura, então você iria querer saber a altura média e aí a variável aleatória não seria Bernoulli, porque a altura não é só 1 ou 0. Tá. Então, voltando, né?
A esperança da média amostral é a mesma esperança do x, que é μ, e a variância da média amostral é a variância do x dividido por n. Então, se a variância, ou por n ao quadrado, né? Não, por n mesmo. Então, se a variância do x é sigma ao quadrado, então a variância do x barra é sigma ao quadrado dividido por n. Então, agora sim, eu vou escrever abreviadamente, para não assustar o Alan, o teorema do limite central nos diz o seguinte, que a variável aleatória x barra, ela pode ser substituída, ou, em outras palavras, né, ela tende, com n tendendo a infinito, ela tende para uma variável aleatória, vamos chamar aqui de y, que vai ser normal, com parâmetros μ e sigma ao quadrado sobre n. Os mesmos parâmetros da variável aleatória x barra. Então, observa que esse μ é a esperança do x da média amostral, que é a mesma esperança do x, e essa variância sigma ao quadrado por n é a mesma variância do x da média amostral x barra, que é a variância do x dividido por n. Então, o que muda quando o n aumenta é a variância. Certo? Então, realizar cálculos com o x barra, quando o n é grande, é basicamente realizar cálculos com uma normal, e a gente já viu algumas vezes como fazer esses cálculos com a variável aleatória normal, com esses parâmetros, e aí a gente reduz a normal padrão para fazer o cálculos com a tabela. Tá, então, a gente vai utilizar bastante isso, e é isso que vai justificar e depois é isso que vai justificar aqueles números de margem de erro e intervalo de confiança, tá? Então, vamos fazer agora primeiro em geral, para uma média μ qualquer, depois a gente vai ver como fica no caso da proporção, ok, então vamos lá. Muito bem, então, o que acontece? A gente quer saber a gente quer avaliar o seguinte, a probabilidade de que essa proporção então, essa proporção aqui, x barra, ela vai ser utilizada para dar um valor, né, para aproximar então, x barra, ela é um estimador de parâmetro para a média μ. Então, esse x barra vai ser um estimador para a média μ, que vai dar o μ barra, né? E a gente quer saber a probabilidade, então, de que esse x barra seja uma boa aproximação do μ. Então, a probabilidade de que um erro seja cometido. Deixa eu ver como... Então, vamos chamar aqui de E igual a margem de erro. Esse aqui é um número maior do que 0. E gama vamos chamar de nível de confiança. Então, a gente daqui a pouco vai ver o que isso significa, precisamente. Também é um número maior do que 0. Então,
então esse número é igual ao erro máximo cometido, para mais ou para menos, e esse gama vai ser a probabilidade de ocorrer um erro no máximo é. Certo? Bom, então vamos tentar agora escrever matematicamente o que esses números significam. Bom, o erro cometido é o seguinte, vou escrever assim, o erro, o que é o erro? É o parâmetro de interesse, que no caso é o mi, menos o estimador de parâmetro, mi barra, o mi chapéu no caso, que é a média amostral. Então, o erro que a gente está analisando a gente está analisando é mi, quer dizer, a esperança da variável aleatória x, menos a variável aleatória média amostral x bar. Então, a gente quer fazer o seguinte, a probabilidade de que esse erro esteja entre menos e e mais e seja igual a gama. Então, o que a gente vai fazer é, fixado o valor de gama, a gente vai determinar o valor correspondente de E. Então, antes vamos esquecer o gama e vamos deixar assim. Probabilidade de que o menos E é menor do que ou igual a mi menos x barra menor do que ou igual a E. Então, esse é um número que você escolhe, você pode escolher. E você quer que seja o erro máximo cometido. Claro que o erro poderia ser maior ou menor, né? Você quer saber a probabilidade que seja no máximo para mais ou para menos. Então, matematicamente, é isso que você está estudando. A probabilidade de que a esperança de x, que é mi, menos o x barra, seja maior do que ou igual a menos e menor do que ou igual a e. Então, como é que a gente calcula essa probabilidade? Bom, se você fizer a normal padrão, então, lembra que isso aqui é a probabilidade, que menos é menor do que ou igual a mi, menos... Agora vamos substituir o x barra pela sua correspondente normal, que seria, então, como é que é? Sigma x por raiz de n mais mi, né? Menor do que ou igual a e. Então, esse x barra porque a variância é sigma ao quadrado sobre n. Então, o desvio padrão é
sigma por raiz de n. Então, a gente vai trocar a variável aleatória x barra por... perdão, aqui é z, né? Em vez de x é z. Então, essa passagem aqui é o teorema enunciado. Teorema limite central. Então, o teorema limite central é o que permite substituir esse x barra por essa expressão. O desvio padrão sigma z por raiz de n mais o μ. Então, vamos ter o seguinte, isso daqui é a probabilidade de que, bom, vai ser menos E menor do que ou igual a μ menos sigma z sobre raiz de n menos μ menor do que ou igual a E. Que vai ser, bom, então aqui vai cancelar esse μ com esse μ. Então, vai ficar a probabilidade de menos E menor do que ou igual a menos z sigma sobre raiz de n menor do que ou igual a E. Que é, então, a probabilidade de que bom, se você multiplicar tudo por menos, vai ficar menos E, bom, isso é a mesma coisa, menos E menor do que z sigma z dividido por raiz de n menor do que ou igual a E. Então, isso daqui é a probabilidade de que menos E raiz de n dividido por sigma menor do que ou igual a z menor do... perdão. Isso, raiz de n menor do que ou igual a E raiz de n dividido por sigma. Então, e essa probabilidade aqui Ô, vai dar... Volta aí, que não entendi aí não, volta aí. O passo anterior desse que virou... Vamos começar aqui do começo. O erro, bom, talvez seja melhor eu escrever o erro assim, né? Em vez de... Vai dar no mesmo, mas você poderia colocar o estimador menos o que você está estimando, que é o μ. Então, é o x barra menos o x. Isso aqui é o erro, né? Você tem um parâmetro μ, que no nosso caso seria a proporção. Esse aqui é a esperança da variável aleatória, esse μ. Só que a gente não conhece, então a gente pega o estimador, o μ chapéu, que é dado pelo média amostral. Aqui no μ de novo. Então, o erro é a média amostral menos o parâmetro. Então, o parâmetro de interesse aqui, né? Então, deixa eu voltar aqui. Então, aqui deixa eu reescrever assim. Deixa eu colocar logo... Deixa eu reescrever isso daqui. Então, isso daqui eu quero a probabilidade de que o erro... Probabilidade de que o erro seja no máximo E. Para mais ou para menos. Então, o erro deve estar entre menos E e E. Por exemplo, se o E for 3%, então o erro deve ser maior do que menos 3% e menor do que 3%. Maior ou igual a menos 3%,
menor do que ou igual a 3%. Em geral, vai ser o número E a margem de erro. Poderia chamar de M também, né? Talvez. Vou chamar de E. Tá, então eu quero a probabilidade de que esse erro, essa margem de erro que o erro seja maior do que ou igual a esse menos E, e o erro é x barra menos mi, e seja menor do que ou igual a E. Então, isso é a probabilidade que essa margem de erro menos E seja menor do que ou igual o x barra. Bom, agora sim eu vou utilizar o x barra, né? Esse x barra a gente vai trocar pelo que é dado pelo teorema limite central, que é fazer, em vez de x barra, fica normal padrão multiplicado por sigma, dividido por raiz de n, mais mi. Então, esse x barra, a média amostral, quando n é grande, a gente substitui por normal padrão vezes sigma dividido por raiz de n. Bom, mas aí é menos mi, menor do que ou igual a E. Tem que ser maior do que ou igual a menos E. É a margem de erro. E é isso. Então, a probabilidade de que... Bom, agora reescrever esse mi cancela com esse menos mi. Então, reescrevendo, vai ficar menos E menor do que ou igual sigma z dividido por raiz de n menor do que ou igual a E. Então, vai dar probabilidade de que... Bom, agora passando o raiz de n para cá e para cá, né? Vai ficar menos E raiz de n dividido por sigma menor do que ou igual a z menor do que ou igual a E raiz de n dividido por sigma. Bom, isso a gente sabe calcular se a gente tiver esses números. Se a gente tiver esse número e esse número, a gente consegue calcular. Isso daqui vai ser... Isso daqui é igual a probabilidade de menos E raiz de n sobre sigma ser menor do que ou igual a z, mais probabilidade de z ser menor, ou zero, faltou um zero aqui, né? Menor do que ou igual a zero, mais probabilidade de zero menor do que ou igual, normal padrão z, menor do que ou igual a E raiz de n sobre sigma. Que vai dar probabilidade. Bom, esse número daqui, esse número é igual a esse. Da simetria da normal. Então, esse número é igual a esse. E esse número a gente chama de gama sobre 2. E esse chama de gama. Por que gama sobre 2? Bom, porque se a gente chamar essa... Lembra que a gente estava chamando essa probabilidade aqui de gama? Então, gama, probabilidade de ocorrência de no máximo erro é. Então, esse número aqui é o nosso gama. Então, como essa parte é igual a essa, e tem de dar gama no total, isso daqui é gama sobre 2, isso daqui é gama sobre 2. Então, a gente tem que... o quê? Então, é 2 vezes a probabilidade de zero ser menor do que igual a z, menor do que igual a... Em outras palavras, né? E raiz de n sobre sigma igual a gama. Ou ainda, então, a probabilidade de zero ser menor do que igual a z, menor do que igual a E raiz de n sobre sigma é igual a gama sobre 2. Então, bom, essa daqui vai ser a expressão que no final das contas a gente vai utilizar. O que acontece? Bom, deixa eu entrar na tabela de novo, daquela da normal.
Deixa eu entrar no normal aqui. Bom, tá um pouquinho confuso, mas depois a gente vai ficar claro. E a gente vai utilizar basicamente só essa última expressão. Deixa eu abrir a nossa tabela que a gente vai precisar utilizar. Ok. Então, no nosso exemplo, naquele exemplo, o gama seria 95%. Certo. Então, a gente tem uma maneira aqui de relacionar no nível de confiança, que é gama, com a margem de erro E, certo? Então, esse gama aqui é o nosso nível de confiança. E esse E aqui é a nossa margem de erro. Então, sempre que a gente tiver um nível de confiança gama, com a margem de erro E, essa expressão aqui deve ser satisfeita. De modo que, observa aqui que a variável aleatória x, né, ela sumiu, ficou só o z. O que restou da variável aleatória x, o x barra, na verdade, né, da margem da média amostral x barra, foi o n, que depende do tamanho da amostra. Esse sigma é uma parte desconhecida, então a gente vai ver, no caso para uma proporção, como estimar esse sigma. Então, guarda essa informação, né? Essa fórmula aqui. E agora sim, a gente vai para o caso X Bernoulli. Com probabilidade P. Então, no caso X Bernoulli, a gente tem que o parâmetro de interesse que a gente quer analisar, ele é o P. Então, vai ser a esperança de x é igual a média μ, mas nesse caso é a proporção P. Então, isso daqui é uma proporção. Naquele exemplo, é a proporção dos que querem a vacina. Estimador. Bom, estimador de parâmetro é o mesmo, né? Então, o estimador de parâmetro aqui é o mi chapéu ou p chapéu, que é dado pelo x barra. x1 mais x2 mais etc. mais xn dividido por n. Então, aqui é a proporção amostral. Proporção amostral. Muito bem. Então,
O que a gente fica precisando para utilizar agora aqui é o sigma. Então, o desvio padrão sigma da variável aleatória x. Bom, a gente já tinha calculado, né? Isso dava raiz quadrada, o sigma ao quadrado é a variância do x, tinha dado, era p vezes 1 menos p, né? Não sei se vocês lembram, a gente tinha calculado isso para uma variável aleatória Bernoulli, é p vezes 1 menos p, então sigma é igual a raiz quadrada de p vezes 1 menos p. Aí o que acontece? Esse sigma, se a gente voltar aqui no que a gente quer, relacionar o nível de confiança com a margem de erro, a gente tinha obtido o quê? Que a probabilidade de zero menor do que igual, normal padrão, menor do que igual a... como é que era? É raiz de n sobre sigma igual a gama sobre 2. Isso, né? Então, nessa expressão, a gente precisa de ter o sigma, né? Mas a gente não tem o P, e o sigma depende do P. Se a gente tivesse o sigma, a gente teria o P. Então, o que é feito nessa parte, tem duas abordagens possíveis. Então, uma é chamada de abordagem otimista. E aí, nessa abordagem otimista, a gente considera que o P é igual ao P chapéu, quer dizer, a nossa estimativa, a gente vai considerar que a nossa estimativa P chapéu, né, dada pela proporção amostral, vai ser igual ao P, de fato, e aí a gente vai estimar o sigma. Então, na abordagem otimista, a gente considera sigma como aproximadamente raiz de P chapéu vezes 1 menos P chapéu. Bom, e aí a probabilidade de zero menor do que igual a z menor do que igual a E sobre raiz de n sobre sigma vai ser sobre raiz de P chapéu vezes 1 menos P chapéu. Isso daqui vai ser gama sobre 2. Então, nessa abordagem otimista, a gente relaciona o nível de confiança com a margem de erro por meio também da proporção amostral obtida. Certo? E a outra abordagem é a abordagem pessimista ou abordagem conservadora. Então, na abordagem conservadora, a gente já pega o maior valor possível para o sigma. E, bom, eu não vou justificar, mas o sigma aqui, ele é no máximo 1 sobre 2. Então, sigma Então, bom, esse 1 sobre 2 vem do seguinte, se você fizer o gráfico de... Se você fizer o gráfico, bom, sigma ao quadrado é P vezes 1 menos P, então 1 menos P, então isso seria como y ao quadrado igual a x vezes 1 menos x, e o valor máximo dessa expressão aqui é 1/4. Então, o valor máximo para sigma vai ser 1 sobre 2. Bom, aí substituindo vai ficar que a probabilidade de 0 menor do que igual a z menor do que igual. Bom, a gente vai colocar 1 sobre 2, então vai ser E
raiz de n dividido por raiz de 1 sobre 2 vezes 1 sobre 2 vai ser 1 sobre 2 aqui, 1 sobre 1 quarto, né? Menor é igual gama sobre 2. Né? A gente substitui o sigma por... o sigma... é 1 sobre 2 aqui, né? Isso. Então vai ficar a probabilidade de 0 menor do que igual a z, menor do que igual a 2, é raiz de n igual a gama sobre 2. Muito bem, então agora a gente pode utilizar uma dessas duas abordagens. Eu vou escolher aqui a última e para determinar aqueles números de nível de confiança e de margem de erro. Então o que acontece? Você tem de escolher um número e determinar o outro. Então no nosso exemplo, no exemplo do Paraná, n é igual a 1080 e gama é igual a 95%. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai utilizar essas duas informações, o n, tamanho da amostra, e o nível de confiança que se quer, para determinar essa margem de erro E. Certo? Então, como é que é feito? Bom, a gente já tem o gama, que é igual a 95%. Isso implica que o gama sobre 2 é igual a 47,5%, ou seja, 0,475. Agora, a gente lembra que na tabela a gente pode localizar esse número? Então, vamos pegar esse número aqui, ó, e localizar na tabela. Então, na tabela, já está aqui, 0,475, onde ele está? 0,4... aqui. Então, o 0,475 ele vai corresponder a um certo zzinho, que vai ser 1,9 e na coluna aqui vai dar 0,6, 1,96. Então, o que acontece? Localizando na tabela, a gente tem que a probabilidade de 0 menor do que igual a z menor do que igual a 1,96 é que vai dar 0,475. Então, esse 1,96, ele é esse número 2 vezes margem de erro vezes raiz de n. Então, a gente vai igualar esse número ao 1,96. Então, 2 vezes raiz de n, né, vezes a margem de erro E é igual a 1,96. Então, a margem de erro E é simplesmente 1,96 dividido por 2 raiz de n. Bom, em geral, né, isso daqui vai dar 1,96 dividido por 2 raiz de
1080, né? Então, isso daria... Então, igual 1,96 dividido por 2 vezes 1080 elevado a 0,5. Quantos por cento que deu? Aproximadamente 3%. Então, a margem de erro é aproximadamente 3%. Para mais ou para menos. Então, é assim que vem aqueles 3% de margem de erro. Quer dizer, esses 3% vêm, mas dependendo do nível de confiança que você queira colocar na pesquisa. Então, o que a gente concluiu, né, de fato, é que a probabilidade do estimador, né, da proporção em outras palavras, né, a probabilidade de que a proporção P pertence ao intervalo que vai de 89, eu acho que era 89,8, né? Então, o que a gente concluiu aqui é a probabilidade de que o P esteja no intervalo que vai de 89,8% menos 3% até 89,8% mais 3%, e aqui a margem de erro, para mais ou para menos, é de 95%. Ou seja, a probabilidade de que o P pertence ao intervalo que vai de 86,3,8% até 92,8% é igual a 95%. Então, a proporção de pessoas que vão tomar a vacina, que desejam tomar a vacina, é de 86,8% a 92,8%, com um nível de confiança, uma probabilidade de que seja verdade, de 95%. Então, esse daqui é chamado intervalo de confiança. Então, o intervalo de confiança para a proporção P, com nível de confiança de 95%, é igual a 86,8% até 92,8%. Bom, talvez tenha ficado muito confuso hoje, mas eu vou tentar esclarecer melhor nas próximas vezes. Mas eu deixei também nos outros vídeos. Vocês não assistiram os outros vídeos? Eu acho que estava até bem. Essa parte estava bem explicada em um dos vídeos que eu tinha passado.